Eu comecei a estudar muito sobre consciência em 2014, já são 10 anos, e estudei muito com o Neil Donald Walsh, que é o Conversando com Deus, né? Conversas com Deus, e fui cada vez intensificando mais, até que teve um momento que eu tive uma fase muito dolorida na minha vida, que eu precisei buscar algo mais profundo, que só os conhecimentos, digamos, filosóficos não estavam dando conta. Então, eu comecei a estudar um pouquinho sobre mecânica quântica, sobre. É, acabei me apaixonando pela bioenergética, mas não foi à toa. Eu fiz uma meditação e que eu não sabia o que eu ia fazer, se seria hipnose, ou estudar sobre constelação, ou sobre bioenergética, ou qualquer outra área. Então, eu fiz uma meditação uma noite especificamente sobre isso. E na noite seguinte, eu tive um sonho com essa minha professora de bioenergética. Ela estava me dando 3 livros verdes. Então eu pensei, bom, acho que o caminho é por aí. E ainda pensei, tinha que ser justo a opção mais cara, mas tudo bem, já que eu vou seguir minha intuição. Então eu fui a fundo e comecei a estudar bastante sobre bioenergética, sobre energia em si, né? Que são os códigos energéticos que a gente estuda, como fazer a vida fluir de uma forma mais leve. Então, basicamente, também estudei sobre quantiônicas, fiz uma introdução sobre constelação familiar, um pouquinho sobre linguagem do corpo. Então, tenho assim um apanhado de um pouquinho de várias técnicas, porque eu acho interessante entender quando as pessoas vêm, já fizeram alguma outra coisa, e você tem que pelo menos ter uma noção do que o cliente está falando. Mas, para mim, o que eu mais estudo a fundo é a bioenergética. E a bioenergética trabalha com o quê? Então, basicamente, é um equilíbrio energético no seu corpo, ancorando basicamente a sua essência no seu corpo e também lidando com emoções que são do nosso inconsciente, que você às vezes não sabe que estão bloqueando partes da sua vida, ou algo não está fluindo porque tem alguma emoção. E a gente não trabalha com. Não é uma psicanálise, então a pessoa não precisa contar sobre o que aconteceu na vida. Nós trabalhamos com a energia daquele, vamos dizer assim, daquele momento que causou um impacto que fica rodando no seu subconsciente e fazendo o seu corpo gastar muita energia, como um disco furado com algo que aconteceu há muito tempo. Porque o nosso corpo tem essa questão de estar no modo relaxamento, produção, criatividade, saúde, e autorregulação e autocura, ou está naquele modo de pânico, de medo, e toda vez que você está nesse fugir ou correr, o teu corpo está gastando muita energia com, às vezes, um fantasma, vamos dizer assim, que não existe mais, porque aconteceu uma situação desagradável, ou, vamos dizer assim, você foi assaltado em algum momento. Tudo bem, aconteceu o assalto, você está traumatizada, mas aquilo acabou. Só que o seu corpo se fechou de uma forma, um bloqueio bioenergético, que aquilo ficou. Ele está rodando como um disco furado, recriando aquilo que não é mais problema. Então, ele está deixando de usar a energia para autocura e autorregulação para ficar na neura daquele trauma do passado. Então, a bioenergética trabalha como, digamos assim, nas camadas da cebola, né? É, desfazendo ou reequilibrando ou integrando emoções que talvez não estão fluindo ou que estão fazendo mal. É tipo tirando as cracas do seu campo energético e deixando a sua essência fluir para que a sua saúde flua, e não só a saúde, também a prosperidade no relacionamento, financeira, tudo, na verdade é um todo, né? Para que a vida seja leve. Pode ter acontecido ontem, como pode ter acontecido há 50 anos, mas está lá. Tá lá. E é como a gente estava falando antes, que quando se tem um ataque cardíaco, um AVC, não é que aconteceu isso de uma hora para outra, né? Tipo, nossa, do nada teve o um ataque cardíaco. Não, é uma gotinha cada dia de ressentimento, de preocupação, de algo de medo, de raiva, que você vai depositando naquele baldinho. Até que um momento aquilo transborda. Explode. E a gente trabalha na bioenergética exatamente com isso. São essas duas formas. Ou que você vai enchendo o seu baldinho gradativamente, né, ao longo dos anos, ou com um evento traumático, como pode ter sido um acidente ou falecimento de alguém. Então, que aí você transborda o seu baldinho de uma forma, de um dia para outro, de um momento para outro, por causa de um evento muito forte. Um alto impacto, ou então repetidas vezes, né?
As Isso, coisas vão acontecendo e vão se acumulando, gradativo. como fosse fazendo uma coisa em cima da outra, ou então uma coisa muito forte que aconteceu ali, tipo um baque, né? Então são Uhum. duas formas de acontecer E essa aquilo questão. fica rodando no subconsciente, fica rodando, fica rodando. Então você tá. Nós não percebemos quantas vezes a gente está gastando muita energia só com a tensão que está nos nossos músculos, porque, lógico, a gente não está prestando atenção exatamente como que os músculos estão se comportando. E justa bioenergética é dar uma equilibrada para que isso flua e que a energia justo da autocura vá para onde tem que ir. Porque quando você está nesse modo de fuga ou de luta, o sangue todo vai para onde? Para as extremidades, porque você tem que correr, certo? Você tem que fugir, de acordo. Imagina, no passado, se tem um lobo ou alguma coisa vindo em sua direção, você tinha que correr. Então, você não vai meditar quando o lobo está vindo, né? Aí, agora, quando passou aquela questão do lobo lá no passado, vamos dizer assim, tudo bem, passou aquele susto, você volta e a energia começa a fluir, o sangue volta de novo para as partes internas, para a digestão, para o coração, tudo, as partes, digamos assim, relevantes para a sua autorregulação. Agora, quando o seu corpo não entende e você está naquele estresse, aquele chefe muito chato, todo dia você ouve você não sabe como lidar com uma informação, com aquela pressão, com aquela dor, ou o vizinho que está incomodando, ou alguma coisa que o seu corpo está sempre naquele modo de fuga, o seu sangue está sempre nas extremidades, no caso, aí a possibilidade para sua autocura, para sua autorregulação é muito menor, né? E esse tipo de atendimento, você pode fazer online ou tem que ser só presencial? Como é que funciona? Funciona das duas formas. Primeiro, eu aprendi a fazer presencial, então a pessoa deitava realmente numa maca e eu fazia, porque nós seguramos em pontos específicos, né, da pessoa, já que nós somos pura energia e temos polos positivos e negativos. Então, é, uma reiniciada no Uma sistema da carga, é. pessoa. Uma forma bem simplista de explicar o método, né? Mas eu fazia então com a pessoa na minha frente. E aí, como começou a pandemia, a gente também aprendeu a forma de fazer à distância. Então, pode ser feito com a pessoa tanto no outro lado da linha, via WhatsApp ou via qualquer outra forma, como pode só marcar, tipo, olha, hoje às 8 horas eu vou estar trabalhando em você, mas a pessoa não precisa estar comigo necessariamente, né? Porque afinal tudo é energia e o tratamento chega de qualquer forma.